legal, sim, maravilhoso. E a Muvuca que tá, gente, muita celebridade, muita gente. Mais uma vez agradecemos ao Eduardo Moraes, nosso patrocínio que nos traduz até. E chegou atrasado, né? Que a gente vai dar na cara dele. E a Célia Moraes, essa empresa maravilhosa, que faz várias estreias. E nos traz mais uma vez para essa estreia belíssima, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha, gente, babado e confusão, que a gente nem consegue entrar aqui direito. Mas é isso, drag queen é isso, é badalação, é empurra, mas querendo fazer da sua festa a diferença, a irreverência com as drag queens mais badaladas de São Paulo, acesse nosso site www.dragqueenevents.com. Fala oi, Edu. Oi, beijo pra todos.